Ok, Coronel, muito obrigado pela resposta. Agradecemos a pergunta do contra-almirante Fonseca Júnior. Muito obrigado, chefe. Para a próxima, aqui, seguindo a linha do chat, há uma pergunta do senhor Márcio Franco: de que forma os contributos de cooperação bimultilaterais para os países da CPLP podem ser anulados ou ampliados com a cooperação de outros organismos internacionais ou países da Europa? A cooperação multilateral não exclui nenhuma cooperação. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer é que a cooperação bilateral do passado ou atual, a cooperação multilateral do passado ou atual, são cooperações que vão continuar a acontecer. E, portanto, a dinâmica da cooperação, ela vai ser sempre bilateral, ela vai ser sempre multilateral. O objetivo é trazer novos parceiros, olhar para novos contextos de segurança, criar uma dinâmica, refletir estrategicamente o que é que eu quero com esta cooperação. E, portanto, os outros parceiros, quer sejam parceiros da União Europeia, quer sejam parceiros da União Africana, das OPAC, não são exclusivos. Ou seja, a própria organização, a própria CPLP, é que tem que definir, dentro dos seus planos setoriais estratégicos, as suas áreas, os seus centros de gravidade, quais é que são as organizações regionais às quais deve dar maior atenção. Se o Golfo da Guiné é uma prioridade, então se calhar temos que, ao nível dos países e das organizações do Golfo da Guiné, estabelecer uma cooperação com eles. Se no mar de Timor-Leste, então nós queremos também interagir em termos daquilo que é a participação regional de segurança. Então temos que eventualmente interagir com essas organizações. Portanto, resumindo, a cooperação bilateral vai continuar a existir, a cooperação multilateral vai continuar a existir, a cooperação bimultilateral é o grande desafio, trazer novos parceiros, trazer novas organizações, trazer uma nova visão de olhar aquilo que é a cooperação em prol dos desafios que cada vez, desafios de segurança, que cada vez são mais exigentes. Portanto, eu diria que sim, novos parceiros, mas definir prioridades, definir contextos, definir qual é que é, em termos da capacidade da CPLP no futuro, qual é a sua visão estratégica, qual é o conceito estratégico, onde é que deve apostar, onde é que deve ter os seus meios, as suas ações, as suas prioridades definidas. Obrigado, Coronel. Vamos à pergunta do Dr. Miguel Levi, do Secretariado Executivo da CPLP. Ele felicita o senhor pela abrangência e riqueza da palestra e gostaria que elaborasse como perspectiva o reforço de competências do SPAD e o reforço de aproximação do SPAD e secretariado, se eu pudesse expandir quais seriam esse reforço de competências. Um abraço ao meu amigo Miguel Levi, uma pessoa que também conhece muito sobre a CPLP, ele tem feito um caminho enorme nesta área da CPLP. Eu, sobre o SPAD, podemos fazer outra conferência só sobre o SPAD, porque o SPAD é fundamental, é central, é aquilo que eu muitas vezes designo como o cérebro e como o coração da cooperação da área da defesa. O SPAD foi criado inicialmente para ajudar a secretariar as reuniões que vinham acontecendo. Portanto, aconteceu uma reunião de ministros, depois uma reunião de CENFAS, e entre essas reuniões havia 2 vezes por ano as reuniões do SPAD. E o SPAD foi um organismo criado dentro do Ministério da Defesa de Portugal, com pessoas da Defesa de Portugal, para ajudar a organizar, a secretariar essa evolução dessa componente. É claro que, passado 20 anos, essa estrutura mantém-se na mesma e a evolução da defesa já é completamente diferente. Portanto, eu diria que o secretariado do SPAD tem que evoluir de 3 formas. Primeiro, tem que ter mais pessoas de outros países que não Portugal. Segundo, tem que ter um budget e uma vertente financeira própria para poder levar a efeito as suas atividades. Portanto, tem que ter financiamento da CPLP
E a terceira coisa é tem que ser capaz de se ligar e de comandar e de interagir com outras organizações. E, portanto, se queremos uma cooperação bimultilateral mais efetiva, com uma capacidade de maior dinâmica, temos que criar maior dinâmica no CEPAD. Temos que criar maior dinâmica, colocando mais pessoas, mais recursos e repensando no papel que o CEPAD tem na componente de defesa. Porque se não dinamizarmos o CEPAD, também não conseguimos dinamizar a cooperação de defesa. E é importante que os países pensem no CEPAD não como um organismo português dentro do Ministério da Defesa de Portugal, mas como um organismo da CPLP dentro da CPLP. E esse é o grande desafio, porque a dinamização do CEPAD obrigatoriamente vai contribuir por maior dinamização da componente de defesa da CPLP. É isso que todos nós queremos. Obrigado novamente, Coronel, pela resposta. Continuando aqui as perguntas no nosso grupo, a pergunta do senhor Viriato Damião Bernardo: será possível a construção de um conceito estratégico de cooperação em defesa sem antes os Estados africanos efetuarem uma revolução técnico-militar? Pergunta de Angola. É uma pergunta muito interessante, meus cumprimentos. As coisas não acontecem separadamente, ou seja, obrigatoriamente uma componente técnica, uma evolução técnica, uma evolução em termos da componente das forças armadas de cada país está a acontecer. E isso não está desligado de uma evolução mental em termos do conceito estratégico. Pelo contrário, as coisas têm que estar ligadas, ou seja, nós definimos o conceito estratégico, definindo uma prioridade, uma visão do que é que queremos fazer e depois criamos uma cooperação, criamos recursos, apoiamos o levantamento de capacidades para fazer face a essa estratégia. Portanto, eu diria que as duas coisas estão ligadas. Os países africanos têm um desafio pela frente ao nível da componente naval, que é criar marinhas com capacidade. Angola, por exemplo, tem um grande desafio, que é, dada a sua vasta área marítima, criar uma componente, uma marinha de guerra que possa ter capacidade de contribuir para a segurança naval no seu espaço da sua zona económica exclusiva, mas isso é a realidade para Angola, a realidade para a Guiné Equatorial, a realidade para São Tomé e Príncipe e para Cabo Verde. Portanto, todos os países que têm mar, que têm responsabilidades da segurança marítima, têm que desenvolver componentes navais. E eu dei o exemplo da componente naval e posso falar de outras componentes, componente aérea, terrestre. E isso não está, de forma nenhuma, desligado do levantamento do conceito estratégico de defesa. Aliás, pelo contrário, estão interligadas. Temos que fazer evoluir as Forças Armadas e fazer evoluir um pensamento de defesa e fazer evoluir o conceito estratégico de defesa na CPLP. Obrigado, Coronel. Nós recebemos também algumas perguntas por e-mail que eu acabei de transmitir para o senhor, mas a primeira é aqui da Cooperação Técnica Militar de Moçambique, aí do Ministério da Defesa de Portugal. Gostaria de saber qual o papel do NRP Zaire na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Por que não promover a participação da CPLP no exercício Cutlass Express? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, eu já dei aqui a resposta. Portanto, esta cooperação bimultilateral aposta nisso, aposta numa participação com entidades terceiras, com organizações em exercícios. Portanto, vários países da CPLP podem se associar a um exercício que está a acontecer num determinado região e podem participar e podem contribuir com esse exercício para um maior conhecimento. Portanto, aquilo que é feito em termos bilaterais, portanto, Portugal, através do meio naval, participa num exercício que é liderado pelos Estados Unidos, ou o Brasil participa num exercício que é liderado por um país da América do Sul, pode perfeitamente integrar e convidar e ter a bordo
militares de outros países da CPLP para participar, para cooperar, para fazer evoluir esta componente naval. Isto é o dinamismo que se procura atingir, ou seja, deixar de lado um bocadinho esta visão bilateral da cooperação, deixar crescer esta cooperação multilateral dentro da CPLP e agora fazer evoluir esta cooperação para as organizações regionais, para as parcerias de defesa que estão estabelecidas, participando mais naquilo que é a dinâmica regional da segurança. Portanto, eu não vejo que não, diria que sim, é uma questão dos países da CPLP articularem e, primeiro que tudo, definirem este conceito estratégico para abrir estas possibilidades e para ver de que forma é que isto pode acontecer no quadro da defesa da CPLP. Obrigado novamente, Coronel. Há mais duas perguntas, duas do Tenente Coronel Almeida Garcia. E a primeira pergunta é a seguinte: tendo presente que está a trabalhar na OTAN, que, como sabe, criou recentemente o Hub para o Sul e tem desenvolvido um vasto conjunto de acordos de cooperação com países do Sul, considera que seria útil para a CPLP e para a OTAN que fosse estabelecida cooperação entre as duas organizações?